Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilberto, eu tenho 28 anos. Hoje trabalho aqui na empresa MRA, sou responsável pelas vendas, sou formado em marketing, corretor imobiliário aqui na cidade de Formiga, Uberlândia, Nova Serrana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do mercado imobiliário, como investir e entender um pouquinho desse mercado. O mercado imobiliário hoje, para quem não conhece, é um dos tipos de investimento mais antigos que vai ter na história do homem, porque tudo começou com as terras. Então, o que acontece? O mercado imobiliário tem um ditadozinho muito popular que muita gente fala: quem investe em terra não erra. Por quê? Hoje há um déficit. Esse déficit ele existe, habitacional. Todo mundo procura uma casa. E antigamente, o que acontecia? Tinha uma família, várias pessoas moravam dentro daquela casa, dentro daquele imóvel. E é uma cultura que de um tempo para cá vem se mudando, onde cada um hoje dessa família quer ter sua casa, quer ter seu local. Então, muita gente investe. E com esse déficit, abre-se muito o leque, como aluguéis, como compra e revenda de imóveis, de lotes. Então, uma determinada região, dependendo do empreendimento que for feito dentro dessa região, é possível que venha valorizar o dobro, o triplo. Então, o imóvel, ele é uma maneira muito segura da gente estar fazendo um investimento. Mas, como tudo, e todas as formas de investimento, não basta apenas pegar e colocar um dinheiro, por exemplo. O que a gente tem que fazer? Entender o que a gente está querendo investir, qual que é o nosso objetivo desse investimento. É um investimento mais seguro. Então, hoje, a gente tem que entender algumas particularidades que vão ter nesses mercados imobiliários. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a questão das linhas de crédito e os programas habitacionais. Muita gente quer comprar uma casa, seja ela para investimento, para alugar, uma casa de veraneio para estar alugando finais de semana, ou talvez um apartamento na capital para fazer um Airbnb, algo do tipo. E para isso há vários fatores aí que pode influenciar na compra desse imóvel. Como que eu vou comprar? O que eu vou fazer? É através de um consórcio? Vai ser através de um financiamento, recurso próprio? Eu vou comprar esse imóvel na planta, ele já está pronto, é novo, usado? Então, há uma questão de fatores, e uma delas é as linhas de crédito e os programas habitacionais. Vou passar rapidinho para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. O Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que é uma parte dessas linhas de crédito que vai entrar dentro dela imóveis com valor até 1.500.000 para trás. Ou seja, tudo que é de 1.500.000 para trás, eu vou falar algumas linhas de crédito que trabalham com esses valores. O primeiro e o mais utilizado, mais conhecido por quem quer conquistar o sonho da casa própria, é o Casa Verde e Amarela. É um programa do governo federal. Esse programa, pelo fato dele ser do governo, ele tem a menor taxa do mercado, ele tem um teto máximo de R$140.000, por exemplo, na cidade de Formiga, mas em Nova Serrana ele vai ter um teto de R$170.000. Uberlândia, que é a segunda cidade que mais cresce no estado de Minas Gerais, tem um teto de R$190.000. Então, quem que vai entrar nesse programa? Tem que ser buscado uma renda. Essa renda hoje ela pode variar aí de 2.000, na verdade, 1.800 até R$7.000, por exemplo, para entrar dentro do programa. Vamos ter também, pessoal, a linha fora do governo, que é o SBPE. O SBPE já é um financiamento que ele é igual para todos, independente da renda. Então, o SBPE
ele vai ir até 1,5 milhão. Você tem que ter uma renda maior, por exemplo, que o Casa Verde e Amarela, que, vamos pegar a Formiga de exemplo, tem um teto de 140. O SBPE pode ir até 1,5 milhão. Então, ou seja, de uma casa de um bairro mais afastado até uma casa no centro, o SBPE hoje ele é utilizado. Então, nele a gente vai ter uma renda também. O SBPE é trabalhado com os bancos privados e do governo também, como o Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Ele tem esse teto de 1,5 milhão e ele é utilizado mais para imóveis residenciais, também pode ser utilizado para comerciais e parcelamentos de solo, como compra de área rural, um lote dentro de um determinado loteamento, um condomínio. E dentro do SBPE, a gente vai ter algumas funções, como pró-cotista. O pró-cotista é aquela pessoa que não é CLT, ela tem uma empresa, vai comprar através do CNPJ. A gente vai ter a carta de crédito, por exemplo, através do FGTS, o Fundo de Garantia. Essa carta, ela vai ser para quem trabalha registrado, já tem um benefício, tem que ter um certo tempo de trabalho no CLT registrado, né? E tem taxas diferenciadas dentro do SBPE para quem dispõe desses requisitos, né? Dessa linha de crédito. E a gente vai ter também o indexador da poupança, que hoje é um dos mais utilizados pelo fato dele ser bem estável, não mexer muito, bastante pessoas que procuram comprar um imóvel hoje, principalmente com esse aumento do material, estão tendo que partir para a linha SBPE, pois o programa Casa Verde e Amarelo fica um imóvel mais defasado, pelo fato do teto limite dele ser muito baixo. Então, por exemplo, tanto o SBPE quanto o Casa Verde e Amarelo, é possível a gente juntar aí 3 rendas para estar conseguindo fazer uma aprovação nessa linha de crédito. Vamos ter o sistema de financiamento imobiliário SFI, acima de 1,5 milhão. Ou seja, é trabalhado com o Tesouro Nacional esse tipo de investimento. Gil, é comum utilizar, uma cidade de Formiga não vai ter imóvel nesse padrão. Sim, tem e já foi feito. Eu já tive a oportunidade de ver. Então, é uma linha para um outro segmento, para um outro tipo de nicho de mercado. E vamos ter um empreendimento caixa, que é o apoio à produção. Esse apoio à produção, ele é muito interessante. Ele é interessante porque a diferença dele está no recurso próprio. Porque imagine que você vai fazer um empreendimento, você vai gastar aí 1 milhão nesse empreendimento para você vender ele por 1,5 milhão, um exemplo. Você vai ter que gastar 1,5 milhão, executar a obra. A partir do momento que você executa a obra, você vai fazer um financiamento para vender esse empreendimento. Só depois de todo o gasto, quando o empreendimento está pronto, você gastou, você vai receber só no final. Então, há uma correção, o material pode aumentar, e dessa maneira, quem está construindo fica preocupado, porque fica com o mercado incerto. Então, o que é o apoio à produção? Ele facilita isso. E facilitando a vida de quem constrói, automaticamente facilita a vida de quem está comprando. Por exemplo, melhor qualidade de execução. Por que vai ter uma melhor qualidade? Eu vou trabalhar no apoio à produção com dinheiro do banco. Então, eu não vou trabalhar com meu recurso próprio. Se eu tinha 1 milhão, eu vou colocar ele no banco, ele vai me render um dinheiro. Seja, vamos exemplo, 10%, vamos ter ali, pegar 100 mil reais durante um determinado prazo. Esses 100 mil reais em 10 casas é 10 mil reais a menos no empreendimento. Então, seria mais ou menos a disposição desse capital para você estar trabalhando com o dinheiro do banco, para você trazer melhor qualidade de execução. Você tem a segurança de assinar esse contrato diretamente numa instituição financeira, então você não vai fechar ele dentro da empresa, você vai fechar ele com o banco, porque ele é um apoio à produção, então ele é com o dinheiro de uma instituição financeira. E o acompanhamento da obra, porque geralmente se compra antes para depois se adquirir o imóvel, para dar a viabilidade dentro do banco. Porém, como é algo que um banco está te oferecendo,
para essa instituição financeira, ela vai ter 100% do compromisso dela para cumprir, para entregar essa obra. E automaticamente você vai ter melhores condições de pagamento. É o único tipo de financiamento que pode financiar até 90% do imóvel. Ou seja, um imóvel no valor de 1 milhão, por exemplo, se financiaria 90% desse imóvel, 900 mil. Deveria ter capital de 100 mil. Da mesma maneira que um imóvel de 200 mil no apoio à produção, você precisaria de 20 mil reais. Ou seja, se diminui as dificuldades e burocracias de uma boa compra com uma boa empresa, porque você está trabalhando com dinheiro na instituição financeira. Falando um pouquinho dessas linhas de crédito, mas cada local, cada lugar tem que ter o seu estudo, cada empreendimento deve ser feito um planejamento do que vai ser feito, se comporta. Um exemplo, a gente pega uma cidade, vamos pegar igual um Córrego Fundo, fazer lá 50 casas no valor de 1 milhão e 200, será que é interessante? Será que aquela cidade comporta esse público? Ela tem essa cultura, essa característica? Ela vai ter aquele cliente, a persona que precisa, que está com aquela necessidade daquele imóvel? Então, deve ser feito todo um planejamento desse empreendimento e, principalmente, do público-alvo. Ou seja, você estuda o público para saber qual produto você vai fazer. Então, o primeiro passo é a gente fazer a pesquisa de mercado. Exemplo, a região vai comportar esse produto? Ela oferece toda a estrutura para a execução do empreendimento? Então, um exemplo, tem que olhar tudo. Vai ter mão de obra nessa cidade? O município, ele apoia quem está querendo vir aqui e ser um investidor, investir dentro da cidade? Tem que fazer um estudo de renda para nichos específicos. O que seria isso? Decidir qual linha de crédito vai ser utilizada, qual é a forma que vai ser feito essa compra para esse cliente, para essa determinada persona, esse produto que ela procura, analisar as deficiências, as necessidades do público-alvo. Exemplo, você vai fazer um condomínio fechado, de alto padrão, do lado de uma penitenciária, do lado de uma cadeia. Agora, um exemplo, se você tem um supermercado no lugar dessa cadeia, um posto de gasolina, você acaba valorizando aquela região, aquele local. Então, às vezes, é a necessidade desse público-alvo. Pô, estão preocupados com localização? Está preocupada com a construção? Pessoal, estava falando da aprovação do crédito. Cada instituição financeira vai ter a sua particularidade. Umas vão ser mais flexíveis, outras não. Exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela que tem quase 80% dos financiamentos habitacionais aí no país, né? Ela já pede um número maior de documentação, ela já é perita no assunto, então ela anda bem burocratizada, pelo fato dela ser líder de mercado. Isso traz uma segurança maior para quem está comprando. Às vezes é mais burocrático, mas traz uma segurança. Afinal, é um investimento que você está fazendo no mercado imobiliário. E por meio dessas aprovações, a gente vai ter todos os valores. O que é isso que você está falando, Gil? Como assim? Aprovei o crédito de um cliente. Através dessa aprovação, eu vou saber o valor que ele vai pagar por mês, eu sei qual que é o valor de entrada dele, eu sei o valor de financiamento dele, quanto tempo que ele vai pagar essas prestações. Então, quanto de juros a instituição financeira está cobrando sobre esse cliente. Então, como se diz, eu vou saber o poder de compra do cliente, na qual, através do poder de compra desse cliente, junto com renda, se tiver outra pessoa comprando junto com esse cliente, mais uma composição de renda,
vai ser liberado um determinado valor que é o poder de compra. Exemplo, se libera um crédito de R$200 mil para um determinado cliente. Se esse cliente não tem, por exemplo, R$300 mil de entrada, se ele está fazendo financiamento, provavelmente não vai ter, não adianta mostrar um imóvel de 500 mil para ele. Mas se eu mostrar, às vezes, um imóvel de 100 mil, pode ser que atenda a necessidade dele, eu não preciso utilizar todo o crédito. Ah, mas vai me aprovar, eu já vou ter custo, pagar parcela? Não. Aprovou. É como se fosse um cartão das Casas Bahias. Chega lá com R$10 mil para você utilizar. Aquele cartão, se você passar ele na maquininha, vai vir um valor, uma fatura. Você vai ter um custo. Agora, você pega esse cartão, guarda ele no criado, na gaveta, e passa um tempo. Você tem uma dificuldade financeira, você sabe que tem R$10 mil dentro daquele cartão. Mesma coisa vai ser a aprovação desse crédito. Você necessariamente não vai pagar nada, além da taxa de manutenção da conta corrente. E uma das coisas que mais pega, além do nome, gente, só aprova crédito quem tem nome limpo. Tá, tem uma restrição, vamos renegociar, vamos arrumar essa restrição. Isso é super necessário. É a primeira coisa que o banco vai analisar, escolhe o nome do cidadão. Formas de comprovação de renda, isso pega muito. Exemplo, o autônomo é uma renda informal. Então, geralmente, esse autônomo, como que ele vai conseguir declarar o que ele ganha mensalmente? Através do imposto de renda. É necessário que ele faça isso, porque a declaração de imposto de renda é a maior comprovação e melhor comprovação para o banco. Então, aquela pessoa que declara uma renda de 3, de 5 mil, ela já consegue entrar dentro do SPPE, ela já consegue entrar dentro do Casa Verde e Amarela, então já é possível trabalhar com as linhas de crédito. A pessoa que ela é CLT, é uma renda formal, é uma renda 100% confiável também para o banco. Quem tem essa renda formal e se der os números, o valor que procura através de simulação, pode ter certeza que vai dar tudo certo, se tiver com o nome em dia, tudo legal. A comprovação da renda pode ser feita até por 3 pessoas. É aquilo que eu disse, eu ganho 2 mil, minha namorada ganha 2 mil, e minha sogra vai morar comigo e ela ganha 2 mil. Então, nós 3 compomos uma renda de 6 mil reais. 6 mil reais hoje é o equivalente a 250 mil de crédito, uma média. Então, seria disponibilizado para nós 3, onde nós 3 teríamos nossas responsabilidades sobre aquela aprovação de crédito. E para aprovar o crédito, pessoal, comprar uma casa, um imóvel, investir, não basta apenas querer. Tem que ter uma organização. Tem que saber investir as economias, tem que saber um pouquinho da finança pessoal, da educação financeira dentro de casa, para não ter gasto extra. E dessa maneira, fica mais fácil, fica mais leve, e é um investimento que pode vir a longo prazo ou a curto prazo. Vai depender da forma que vai ser adquirido esse investimento. A conformidade, essa conformidade ela é feita dentro da agência, que é a parte que também vai trazer muita segurança para quem está investindo, para quem está comprando, quem está realizando sonho. É a parte que vai dar a união de todas as partes. Quais partes, Gil? Peraí. Tem uma pessoa que está querendo comprar uma casa. Ela está aprovada. Então, é uma parte. Temos a segunda parte, que ela quer comprar a casa. Então, essa pessoa que está querendo comprar a casa, ela está olhando um imóvel. Então, esse imóvel tem um documento também. Ele tem que ter uma aprovação, ele tem que ter um porquê. Tem algum fiscalizador que vai passar isso para o banco. E o 3, quem que é a empresa que fez esse imóvel? Porque não basta analisar só o imóvel, a empresa tem que estar em dia com tudo. Ela tem que estar em dia trabalhista, no municipal, ela tem que estar
dentro da legislação construtiva, imóvel, tudo certinho. Ela não pode ter nenhum processo judiciário. Então, essa empresa que vende um imóvel financiado, ela é muito mais confiável do que uma que não vende. Porque a empresa que não vende é que ela não a vendia com seus cupons. Então, o que acontece? Nessa conformidade, vai olhar a análise do cliente, o nome dele, se a renda tem dia, se o crédito está aprovado. Aí vamos pegar o imóvel. Esse imóvel vai ter que ser feito um alvará de construção, ele tem que ter um projeto, isso vai rodar tudo dentro do município. E cada localização, cada município tem as suas condutas, tem suas regras. Exemplo, o mesmo modo de construir em Formiga não é o mesmo de Uberlândia, não é o mesmo de Nova Serrana, cada um tem sua legislação específica, então eu não vou entrar nessa parte de detalhe de obras, e principalmente a empresa está em dia, então aquilo ali te dá a segurança que tem um nome sendo zelado, tem um contrato social muito bem feito, e se o banco está aceitando aquele produto, é porque, opa, peraí, o banco está aceitando o imóvel, ele passou, a empresa passou, a conformidade deu ok, vamos para o próximo passo, que é a parte tão esperada, que é a entrega das chaves, né? Que o pessoal fica ansioso, tanto o investidor quanto quem está realizando o sonho. Nós que trabalhamos com essa parte de venda, é muito gratificante a gente ter esse propósito de estar podendo analisar e ver, né, uma pessoa realizando um sonho, um investimento que deu certo e sendo indicado. Então, essa entrega das chaves ela é muito importante. E assim como se compra um carro, como se você se compra um celular e ele tem um manual, mesma coisa é uma casa. Toda casa vai ter seus cuidados. Todo imóvel vai ter seus cuidados. Até a questão de um lote pode ter seus cuidados dentro de um loteamento, de um condomínio. Então, essa entrega das chaves ela é feita após a assinatura no banco, né, na instituição financeira, onde as três partes, o banco, quem construiu e o cliente, dão o seu aval da negociação a ser feita, dão o seu aval sobre a conformidade. Entramos na parte de registro, não, no pagamento do ITBI, perdão, que é o imposto municipal. Então, isso é pago dentro para a prefeitura, é uma arrecadação. Então, a cada casa vendida se gera um valor, uma receita para esse município, através de impostos. E o pagamento do registro no cartório de registro de imóveis, onde tem aquela antiga frasinha, só é dono quem registra. Por quê? Muita gente hoje também não tem essa parte de registro. Um imóvel sem registro, ele automaticamente não é um imóvel regularizado. Diferente de um imóvel entregue por uma construtora. E essa entrega desse imóvel, ela vai seguir com o manual do proprietário. Por exemplo, o que vai ter nesse manual, Gil? Aspectos sobre garantia, o que o cliente pode, o que o cliente não vai poder em relação a essa garantia. Tem um site do governo, os bancos também trabalham, o município trabalha. Então, tem várias fontes para se encontrar o porquê dessas garantias. A manutenção, uma casa, se você não limpar uma caixa de esgoto nela, um dia vai entupir. Então, é necessário ter esses cuidados. Se tem uma porta de madeira, fica jogando água muito nela, a tendência da madeira é o quê? Puxar, ela vai inchar, automaticamente a porta pode vir a empenar. Então, tem que ter esse manual de uso. E o principal, para mim, que é o memorial descritivo, contendo tudo da casa, todos os projetos, e o melhor, o laudo de vistoria. Quando é feito essa entrega de chaves, você vai estar com o engenheiro responsável da empresa e vai te passar todo o passo a passo de como conduzir aquele imóvel. Tem que cuidar assim, de tanto em tantos anos tem que mexer nisso. Então, isso facilita a vida para o cliente porque não fica desamparado. Afinal, é um imóvel e, como qualquer outro bem, produto, tem que se tomar conta.
E outra, pessoal, agora o porquê de investir nesse mercado imobiliário. Essa pandemia, a gente pode falar que teve muita dificuldade, foi um período atípico. Eu, por exemplo, 28 anos, nunca tinha vivido isso, algo do tipo, acho que ninguém. E a gente pega o mercado aquecido, com a inflação agora subindo, o aumento de materiais. Então, quem não estava antenado conseguiu fazer uma compra de um imóvel barato e em curto prazo de tempo ele vai ter uma valorização desse imóvel. Porque é assim que funciona no mercado imobiliário. Só que você nunca vai comprar uma casa ou um lote que ele custa 50 hoje e amanhã ele vai custar 40. A não ser que você deu o azar de ser feito, vou citar novamente um exemplo, uma penitenciária, uma fábrica de celulose lá do lado do seu lote. Fora isso, é um bem que tende a valorizar com o passar do tempo. Então, o mercado está aquecido, então tem uma grande demanda aí para aquisição. Esse aumento dessa demanda é por conta de quê? Falta de produto no mercado. Muita gente que alugava passou a fazer financiamento e comprar aquele imóvel. Mas por quê que ele fez o financiamento e comprou? Porque o IGPM fica subindo e vai atualizando o aluguel. Diferente de uma parcela de um financiamento, de um consórcio, que é a mesma ou decresce, ela nunca sobe. Então, isso também é uma segurança. Pô, vou melhorar lá no meu trabalho, vou buscar minha conquista, ter minha meritocracia, conseguir minha grana e meu aluguel não vai subir. Eu não vou ficar refém de um aluguel. Por exemplo, a valorização do imóvel, um exemplo, você compra um carro de 50 mil, anda 10 mil quilômetros, dependendo da época do ano, aquele carro vai desvalorizar, ele não vai valorizar. Da mesma forma, uma casa. Por exemplo, no Residencial dos Lagos, eu já vi casas de 140 mil há 3 anos atrás. Hoje, se pedir 180 mil, eu tenho certeza que não dura uma semana. Ou seja, em 3 anos, o imóvel valorizou isso tudo. Valorizou questão de 40 mil reais. Será que realmente o financiamento compensa para uma pessoa que está buscando realizar o sonho da casa própria? A longo prazo, o salário tende a subir. Será que, e aí a parcela tende a descer, será que não é interessante eu trabalhar com o aluguel desse imóvel que eu estou financiando? A longo prazo, o aluguel vai pagar a minha prestação e ainda vai me sobrar o dinheiro. A durabilidade do produto. Então, uma casa, um lote, a durabilidade dele está aí, dependendo do produto, a durabilidade dele pode ser da qualidade pode nem acabar, né? Tem casas aí de muitos anos aí até hoje em pé. A segurança de investimento, você está comprando algo que você sabe que não vai cair o preço amanhã, não vai ser igual a bolsa, vai despencar. Então, por exemplo, essa parte da questão de aumento do patrimônio, hoje existe muito o efeito alavanca, que é aquela pessoa que compra um imóvel, recebe um aluguel, através daquele aluguel, ela dá uma entrada num consórcio, no imóvel, por exemplo, de leilão, algo do tipo, e já começa a alugar esse imóvel com o dinheiro desse imóvel, ela alugando outro. Então, é um aumento de patrimônio. Tem muita gente que vive disso hoje. E o investimento imobiliário não quer dizer que tem que ser aqui na sua cidade, ou em determinada cidade. Pode ser um flat na capital, pode ser num balneário, pode ser numa praia, numa cachoeira. Então,
alguns lugares atrativos que você vai poder trabalhar com aquela renda, às vezes no Airbnb, que você consegue ter esse retorno, pagar a prestação e ainda sobrar com o dinheiro no bolso, aumentando aí o patrimônio. E as questões de fonte de renda, que movimenta muito o mercado imobiliário, que é a questão da revenda. Dentro da imobiliária, aqui na MRA, nós trabalhamos muito com revenda de imóveis usados. E tem a questão do aluguel também, que a gente pode estar trabalhando aí dentro de plataformas que hoje estão facilitando e inovando cada vez mais a questão e a facilidade de você conseguir um imóvel em determinada cidade. Hoje a gente pega o cenário de 2022, a gente tem um crescimento aí para o ano de 2022 em relação ao crédito, como se diz, os bancos estão abrindo as portas, os cofres, né, para fomentar para a ascensão. Então, nós continuamos aí com boas perspectivas para 2022. A facilidade para a liberação desse crédito, pelo fato da pandemia, muita empresa fechou, por exemplo, a grande, a gigante como a Ford veio fechar. Então, querendo ou não, fica mais difícil a parte da CLT, né, daquela renda formal. Então, a gente começa a trabalhar mais em cima aí das rendas, da declaração do imposto de renda, que para esse autônomo ela é ideal, você está passando aquela renda para a Receita. E cada vez mais a gente vê esses processos desburocratizarem com a internet, com os aplicativos, dependendo do banco, Bradesco, Itaú, Santander, você consegue hoje abrir sua conta, fazer sua aprovação de crédito. Então, eles passam a segurança porque você não dá praticamente nem muitos dados, você não dá quase nenhum dado. Não é necessário, às vezes, nem abrir essa conta corrente para você saber se seria aprovado ou não. Vamos ter alguns indicadores desse mercado. Esses indicadores, hoje a gente vai trabalhar com o IGPM. O IGPM é um indexador utilizado por reajuste de aluguéis. Então, é onde eu falo que uma prestação ou ela é fixa ou ela baixa. Já o IGPM ele vem para corrigir o aluguel. Paga 1.000, vai pagar 1.100. Pagou 1.100, vai pagar 1.210 e assim por diante. Vamos ter o INCC, que foi acho que nessa pandemia aí, nós trabalhamos nessa área de imóveis, construção civil, foi o que mais pegou, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Você pegou um saco de cimento que estava 14 para 30, uma barra de ferro de 17 para 70, falta de material no mercado. Então, quem é grande se mantém no mercado, quem é pequeno começa a trocar muita cebola, entregar produto que não é de boa qualidade. Então, você tem um pós-obra que você tem que voltar ali para estar refazendo uma garantia. Então, você ainda tem aquele custo lá na frente. Tem que ser algo muito bem planejado, porque esse aumento, essa disponibilidade, ela traz uma forma de ajustar tanto para o trabalhador quanto para o município, porém os custos aumentou. E quem paga a conta no final sempre são os clientes. E esses clientes hoje já estão sendo preparados para esse reajuste, aonde todo o material subiu. Então, uma casa que se comprava por 140, hoje ela vai passar a ser vendida por 170. O INCC aumentou muito, a mão de obra aumentou muito. E agora está vindo as partes de taxas, impostos para a Previdência, como o INSS. Subiu muito o valor agora. Então, isso tudo interfere no valor final do imóvel. Ou seja,
O INCC, para aquele construtor que não faz conta, infelizmente, lá na frente, nós vamos perder ele, porque ele fica trocando cebola achando que está ganhando, quando na verdade ele não está ganhando. Vamos ter também a parte da taxa Selic, que hoje é o que movimenta o nosso mercado. Taxa Selic está alta, então vamos precisar de uma renda maior para liberar crédito. Taxa Selic está baixa, então peraí, vamos fazer financiamento, que agora as prestações estão facinho, está provando tranquilo. Então, ela é o termômetro do mercado econômico brasileiro sobre a taxa Selic. E vamos trabalhar também nessa parte do CUT, né, que é o custo unitário básico da construção civil, que é o metro quadrado, assim, desconto. Então, essa taxa é para levantar realmente o custo da obra final, o que aumentou, o que não aumentou, pelo metro quadrado. Então, dependendo da qualidade desse metro quadrado, tem todo um estudo ali dentro feito, de um acabamento médio, alto, padrão. E hoje a gente fala da MRA. Eu tenho muito prazer de trabalhar nessa empresa, de ver o propósito que ela traz não só para a cidade de Formiga, mas em Uberlândia, Nova Serrana, e aonde ela atua, nas cidades como Corvo Fundo, Pimenta. Hoje a MRA ela trabalha com todas as linhas de financiamento. Então, por exemplo, quero uma casa verde e amarela. Vocês conseguem encontrar para mim? Se nós não tivermos esse produto em estoque dentro da empresa, a gente tem produtos terceiros que a gente pode atender a sua necessidade. Ah, não, Gil, mas eu não estou preparado, eu ainda tenho que fazer uma gestão, eu quero fazer um planejamento, eu quero comprar essa casa para daqui a um ano. Não, vamos sentar aqui que a gente vê uma linha aqui, uma compra na linha de SBPE que a gente consegue facilitar. A gente vai ver uma forma da gente te ajudar a conquistar, a realizar o sonho desse investimento ou desse sonho na casa própria. E trabalha com SBPE, o SFI acima de 1,5 milhão, dentro da cidade de Formiga. Eu já vi uma obra, uma construção, ela é assim maravilhosa. Eu vou até passar um vídeo aqui logo após, para vocês estarem observando, vendo aí, vai passar ela. E a atuação. Essa atuação dela hoje, dentro da cidade de Formiga, não tem nenhuma empresa igual a ela. Ela é a maior aonde atua, com esse recurso próprio. Hoje, a empresa, nesse momento que eu sei, ela já está fazendo aí quase 35 casas aqui em Formiga para entregar aí final de ano. Sem falar Uberlândia, sem falar Nova Serrana. O empreendimento, a apoio e produção, ela está sendo pioneira em SBPE, trazendo isso aqui para dentro da cidade, para conseguir trazer uma melhor compra justa para o cliente, o consumidor final, ter uma compra sem dor de cabeça, ter facilidade em pagamento, poder acompanhar a obra dele, ver o material que está sendo usado. Então, isso é muito importante. E a comercialização desses imóveis novos e usados dentro da imobiliária, onde a gente hoje está aberto dentro dos campos para tentar satisfazer e cada vez mais e conseguir atender a necessidade do nosso público através de dados. Dentro dessa empresa, nenhuma ação é tomada sem ser através de dados. Nada é no feeling, no pensamento, no achismo. Então, tudo é muito feito, um planejamento, é feito um estudo sobre isso. Então, sem falar no propósito que ela oferece, eu hoje sou professor do Tatame do Bem, de Karatê, na unidade 2 do Novo Horizonte, e todos esses tratamentos que eu consegui foi através da MRA. E hoje a gente fica muito feliz de estar aqui junto com o IF,
podemos estar passando um pouquinho dessa empresa e o que ela faz na cultura local, e não só na cultura local, mas também regional. Dentro e fora de casa, vamos dizer assim. Então, vou passar um pouquinho dos empreendimentos aqui da MRA para vocês, só um momento. São casas, programa Casa Verde e Amarela, vamos ter estado de SBPE também, as linhas aqui, já trabalhamos com fundo de garantia, já vendemos imóveis na planta. Agora no vídeo, são imóveis de alto padrão, executados com mão de obra e movimentação do mercado local, tudo comprado aqui na região. Então, diretamente, indiretamente, o que essa empresa hoje ela investe é muito bom, tanto para a sociedade quanto para o município, para nós aqui. Vou voltar para a nossa apresentação. Cléber, eu já vou responder as perguntas, pessoal, já vai formulando, eu só vou explicar um pouquinho desse case aqui, que é um case de sucesso aqui na cidade de Formiga. É uma região que eu cresci, nasci nela, e eu posso falar que eu vi o crescimento dessa região todo. Esse bairro chama Residencial dos Lagos. Ele é um bairro que, antes da MRA, ele tinha 3 famílias lá. Tinha 2 casas em construção, não tinha asfalto para chegar no bairro, então, ou seja, ele era pavimentado só no loteamento. Para se chegar até ele, não era pavimentado. E o que acontece? A MRA chegou devagar, pé no chão, começou com 5 casas, depois a MRA partiu para 10, depois ela fez 13, depois ela fez 15, e foi aumentando os seus empreendimentos. E cada empreendimento desse que passava, as exigências começavam a ficar maior. Pô, se tiver estrada de chão, nós não podemos fazer o Casa Verde e Amarela, nós não podemos financiar para vocês. Tem que ter asfalto até o local. Tem que ter asfalto até o entorno do bairro. Então, a MRA entrou, fez o asfalto junto com a parceria no público-privado, conseguiram executar a obra. Hoje o bairro está todo asfaltado. Só aqui dentro da empresa foi mais de 50 casas entregues, mais de 100 casas no bairro. Automaticamente, se você pega esse valor de 25 milhões, quantos milhões foi arrecadado pelo nosso município? O que gerou de imposto para uma loja de material de construção, de tanto que a gente comprou? O que ela teve que emitir de nota? Quantas famílias em cada empreendimento, em cada ciclo, que na engenharia acontece, muito disso é ciclo, a incorporação ela é através de ciclos. Então, cada vez mais a gente tenta enxugar esse ciclo para a gente conseguir entregar mais produtos, realizar mais sonhos. Então, a movimentação, a infraestrutura, um lote que se comprava a R$10 mil no local, hoje já está valendo R$70 mil. E isso é um prazo de 4 a 5 anos, de uma área que estava de 10 a 12 anos morta, parada. Não se tinha nada, não se utilizava nada, não gerava emprego, não gerava receita. Então, esse é o propósito, esse é o algo a mais que hoje uma construtora ela pode trazer para o município, para o local que ela está. Essa é a diferença. Ela não está visando só a questão de crescer, aumentar, investir. Pelo contrário, ela movimenta um ecossistema inteiro dentro da nossa cidade. Um exemplo que eu falo de precariedade, desses 25 milhões, quando teve a onda roxa aqui em Formiga,
a prefeitura, ela exigia que fosse pedido a guia de TBI online. Saímos da Ronda Roxa, a prefeitura não aceita a emissão de um TBI online. Nós temos que ir lá, enfrentar uma fila, andar, pegar chuva, para arrecadar dinheiro para o município, uma porta de entrada que podia ser utilizada para nós investir em educação, entre outras coisas. A gente tem uma barreira, a gente tem uma burocratização, onde eu acredito muito que esse mercado tecnológico, com aplicativos, vai mudar a isso. Para aí sim, uma empresa grande poder ter a segurança de investir em qualquer lugar que ela esteja. Seja em Formiga, seja em Uberlândia, com as maiores do Brasil, como NRV, Direcional, dentre outras. Ela está lá batalhando e está vendendo. Igual aqui em Formiga, só que precisando tratar o nosso investidor de uma forma diferente. A gente tem que dar segurança para quem promove isso dentro da nossa cidade. Pessoal, eu agradeço demais. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Esse aqui é um QR Code, apontando o celularzinho de vocês aí, a tela. Vai aparecer aí nossas redes sociais, nossas páginas. Sigam a gente. Vamos estar aí à disposição para atender. Se quiserem deixar depois o que acharam da palestra, podem ficar à vontade. Manda lá uma mensagenzinha para a MRA, está com dúvida, quer olhar um produto para a avó, para o tio, para o irmão, para o amigo, para o namorado, para você. Manda um alô lá para a gente está aqui. E agora vamos abrir aí as perguntas. Vamos lá, Ana. O Lex perguntou, gostaria de saber qual a taxa média de financiamento, conforme a modalidade de empréstimos de financiamento que a gente apresentou as linhas de financiamento. Lex, o que acontece? Hoje as taxas, por exemplo, você pega um Casa Verde e Amarelo, que é um programa do governo, né? Ele tem uma taxa aí, em média, de 5,5%. Isso anual. Agora, a partir do SBPE, nós vamos ter sete, como a Caixa, por exemplo, no final do juros efetivo ali, vai com 7,3%, o Cicobi entrando aí com a taxa de 7,3% até 7,4% da região, vamos dizer assim, é um banco mais do formiguense aqui do interior, né? Então, ele compete bem com essas taxas aqui dentro da cidade. E vamos ter, por exemplo, um Brasil. Ele hoje oferece uma taxa de 8,2%, porém, você tem uma facilidade maior nessa liberação do crédito. Você tem uma burocracia menor, eles te exigem um número menor de documentos. Então, essas taxas, elas mudam muito. A Selic, com o tempo que a gente está vivendo, então sobe Selic, sobe taxa, baixa Selic, desce taxa. Então, é muito pegada essa parte. Então, quando se faz uma aprovação de um financiamento, você viu aquela taxa, se você assinar o contrato, se você utilizar aquele crédito, falar, não, quero essa proposta. É aquilo ali, pronto, amanhã pode vir a crise que for. Se tiver assinado, ele vai cumprir com o que foi assinado. Então, o bom é a segurança de saber que ele não pode aumentar. Você já sabe o que você vai pagar. A Juliana perguntou como faz para simular um financiamento. Hoje, o primeiro passo para se financiar o financiamento, acho que o primeiro passo, o ideal seria fazer uma simulação para você ter uma ideia, uma base do que seria a entrada, o que seria o valor financiado, o que é a parcela mensal. Para isso, vai ser feito algumas perguntinhas. E nessas perguntas a gente vai falar com vocês em qual linha vocês vão se adequar, qual linha fica bacana para o cliente entrar.
Por exemplo, uma renda de R$ 4.000. Ela pode entrar no SBPE, mas ela pode entrar no Casa Verde e Amarelo. Então, a gente vai ter duas incidências ali para estudar e ver o que é melhor. E o que eu acho mais interessante do financiamento, se você aprovar em uma instituição, isso não te impede de te aprovar nas outras. Então, você pode chegar a ter até 5, 6 aprovações, pré-aprovações e decidir qual é a melhor para você. Hoje, dentro do MRE, essa parte burocrática de abrir conta corrente, fazer relacionamento e aprovar o crédito, aqui se faz tudo para o cliente, entrega o cliente aprovado, se quiser, ele pode ficar tranquilo. E o melhor ainda, se ele falar, cara, obrigado, você me aprovou, mas eu não vou utilizar o crédito. Tranquilo, pode ir lá, cancela sua conta e você não vai ter custo algum, a não ser o da movimentação, a taxa de manutenção da conta corrente de cada instituição financeira. Tem instituição aí que nem cobra. Então, por isso que hoje é bastante interessante se fazer um estudo, um planejamento até para essa aprovação. E outra, uma empresa que oferece 0,800 fica sempre mais fácil. Por que comprar de um imóvel de uma empresa com preço mais alto, ao invés de comprar um imóvel de um aventureiro com preço mais baixo? Simples. Vamos lá. Hoje eu acho que a gente vai ter um abismo entre um construtor e entre uma construtora. Por que nós vamos ter esse abismo? Pensa, vou pegar a MRA como exemplo de construtor. A MRA hoje ela está fazendo ali no próprio Residencial dos Lagos, está saindo mais 14 produtos fresquinhos, já está tudo vendido. E vou pegar um construtor que está fazendo 2, 3 casinhas, comprou um lote, vai fazer essas 3 obras. Geralmente não faz nem as 3 juntas, faz uma, vende, depois a outra vende, depois a outra vende. O que acontece? Esse construtor teve um aumento dos materiais. Então, por exemplo, ele vai gastar uma quantidade X de suprimentos para executar esse imóvel. Vai ser caro, porque ele vai usar só para um imóvel. Então, aquilo ali, na hora que ele for ver um preço, exemplo, de um produto Amanco, um produto Tigre, de um Supercal, que são produtos de qualidade, referência no mercado, ele não vai querer colocar esse tipo de produto, pelo contrário. Ele vai colocar uma tinta bem bonitinha na casa e vai esconder, porque se ele colocar esse tipo de produto, ele não vai ter o lucro do imóvel dele. Então é onde eu fico com medo desse construtor, e se aumente o material não fazer conta, eu via perder ele. Sair da construção civil. Pelo fato de ele não fazer a conta. Agora, vamos fazer o inverso. Pega MRA. 14 casas. Então, peraí, quantos portões que a MRA vai comprar dessas casas? Não é 1, não é 2, não é 3, são 14. Essa casa vai vir com a estrutura metálica? Sim, ela vai vir com a estrutura metálica. Então, são quantas estruturas? É uma? É duas? Não, são 14. Então, eu consigo colocar uma qualidade melhor, um material melhor, que não vai trazer dor de cabeça tanto para o cliente quanto para a construtora, porque a construtora não quer o pós-obra, pelo contrário, ela quer ser indicada. Ela quer ser indicada pelo atendimento, pelo serviço prestado e pelo imóvel que ela está entregando. Então, hoje, a diferença é simplesmente que a construtora tem um nome a zelar. Se você precisar de uma garantia, ligar para esse construtor, pô, vendi a casa por um preço barato, o cara tá me ligando lá porque o portão dele não está funcionando, é porque a caixa d'água dele não enche. E eu não vou nem atender, eu vou bloquear ele aqui, ó, só tem 3 casas no meu nome mesmo. Então, diferente da MRA, pô, vou te vender a casa financiada, eu tenho que estar em dia, eu tenho prazo para te entregar meu imóvel que você comprou na planta, eu tenho facilidade no pagamento da entrada, e eu consigo te entregar um produto que você não vai ter dor de cabeça. E se por acaso vier a ter algum erro de execução, porque nada no mundo é 100%
vai dar certo, temos os imprevistos, acontecem, nós vamos estar preparados e de peito aberto para receber esse cliente e solucionar o problema dele. Afinal, a gente está querendo realizar esse sonho e não enforcar ninguém com boleto e nem trazer nenhum progresso para a nossa cidade. A gente não está pensando só no umbigo. É aonde a empresa, a construtora, ela valoriza o geral. O aumento dos colaboradores, presta um serviço dentro de associações, como Tratando do Bem, Cultura para Todos. Então, essa é a diferença. Já o construtor, ele vai vender barato, vai movimentar pouco o mercado e, às vezes, o sonho da casa própria pode se tornar um pesadelo, porque fica guardando uma casa que nunca fica pronta. O Patrick comentou, construção civil é uma das principais rodas da economia, sem dúvidas. E a Suélia Rodrigues perguntou, em qualquer instituição financeira é possível fazer financiamento? Sim, hoje vamos ter várias instituições financeiras, até os bancos digitais agora estão entrando com essas linhas de financiamento, como o Nubank, o Banco Inter, Safra, dentre outros. Cada vez mais as plataformas têm ficado digitais e facilitadas. Então, cada banco vai ter sua forma de conduzir o financiamento. Vai ter banco que vai falar para fazer uma vistoria do engenheiro, você vai fazer online. Você vai tirar uma foto, você vai ser engenheiro. Agora, tem gente que prefere, por exemplo, não, eu quero que um engenheiro venha e vistorie o imóvel daquela empresa ali, vai ver se ele passa, se é aquilo mesmo que eu quero. Então, essa é a diferença que muita gente escolhe. Afinal, ao longo do tempo, um case que a gente tem na cidade aqui de Formiga foi feito o Elcio Rocha, em 2006, o salário médio de R$380, aqui, salário mínimo. Em 2006 ficou pronta essas casas e elas tinham uma prestação de R$52,90 em 2006, em Recebão. Aí a gente pega hoje, por exemplo, passou-se o quê? 15 anos, né? Estamos em 2021. Hoje a gente tem um salário de R$1.168, se eu não me engano, e a prestação está R$52,90. Agora, para pensar que esse cliente ainda tem mais 15 anos para pagar a prestação dele. Se você pega 30 mil, 50 mil reais, entrega na mão desse cliente e fala assim, vai lá quitar seu financiamento com o banco, ele não vai quitar. Porque a tendência desses R$52,90 nesses 15 anos é cada vez ficar menor, com a desvalorização da nossa moeda. Então, o que acontece? Hoje, aquela conta grossa, vou pagar R$600 e multiplicar por 30 anos. Mas peraí, quanto que vai valer seu imóvel daqui a 30 anos? Você sabe me informar? Agora, tem plano para todo mundo, para quem está com dinheirinho, para quem está sem, para quem tem uma entrada, para quem quer um imóvel mais barato, para quem quer alugar. Tem que ser feito um planejamento, um estudo dessa persona e ver qual investimento ela quer entrar. Afinal, todo investimento tem que ser estudado. E o imóvel, volta a dizer o ditado dos antigos, quem investe em terra não erra. Você perguntou de novo se o mercado de investimentos está otimista para o próximo ano de 2022. 2022, a curva vai continuar em ascensão, os bancos estão facilitando muito crédito. Agora, com a entrada com o aumento dos materiais, os bancos privados estão brigando direto entre eles para conseguir crédito, facilidade, estão lutando para trazer o cliente para cada instituição financeira. Então, a tendência é de muito aumento, de muita reeducação com a nossa população e com o nosso cliente também. Vamos ter que educar ele para ele entender que os preços estão subindo. E também, afinal, voltando a uma pergunta do construtor e a construtora, hoje a gente tem que entender que
a gente está comprando uma casa, que é um produto com a vida toda. Então, às vezes, uma diferença de 5, de 10 mil reais para uma vida inteira, que seja nem uma vida inteira, que seja 20, 30 anos, eu acho que é muito pouco pela dor de cabeça. Pouco no sentido de que deitar e dormir. Então, você financia uma casa, entra para dentro da casa, a casa começa a abrir, depois de um ano que você está lá dentro, pô, vou ter que gastar com reforma, estou pagando financiamento. Então, isso que não é interessante. Por isso que qualquer investimento e qualquer realização do sonho, procure uma empresa capacitada, uma empresa que entrega. E hoje todo o processo da MRA é através de funil de venda, é através de CRMs, softwares no financeiro. Então, na engenharia, hoje a gente trabalha com o BIM, que é uma tecnologia diferenciada de projetos. A gente consegue ver em 3D, rodar a obra, saber onde está o elétrico, onde está o estrutural, o hidráulico. Então, isso facilita a vida de quem está construindo, isso dá credibilidade para quem está construindo, que é mais segurança. E o melhor, quem sai ganhando com isso tudo é o cliente, que pega um produto que ele vai indicar. Por isso, a MRA hoje ela é líder de mercado em funil. A Cassiana perguntou qual a melhor linha de crédito. Hoje, a melhor linha de crédito, ela vai depender da pessoa, da renda. Cada pessoa vai ter um valor de renda, vai ter uma situação atual, vai ter um score. O score é como se fosse uma pontuação nacional que os bancos conseguem ver, questão de pagamento. Então, a gente tem que fazer o estudo, algumas perguntas, faz a simulação desse cliente e vê o poder de compra. Qual que é a linha que ele quer, o que vai se adequar, o que vai suprir a necessidade daquele cliente. E o Leris perguntou, a MRA conhece alguma pesquisa na região de Formiga que compara o rendimento médio dos imóveis com o custo do financiamento, já descontados da inflação? Essa informação poderia ser útil para possíveis investidores, além de estudantes e profissionais de finanças. Sim, demais, Leris. E uma das faltas que nós temos maior hoje, principalmente trabalhando com dados, foi o IBGE. A falta desse censo, a atualização disso para nós, ela é essencial. E hoje falta muita informação. A MRA vem montando esse banco de dados e eu acredito que nós vamos conseguir te passar essa informação num futuro bem próximo, da gente passar um gráfico da valorização de tudo que subiu e o que vem acontecendo, para a gente mostrar para esse investidor. Afinal, mais uma vez, o mercado imobiliário ele foi o primeiro mercado de investimento do planeta. É onde tudo começou na divisão das terras. Então, a partir dali, ele é um mercado que vem evoluindo cada vez mais. E eu acredito que todas as tomadas de decisão, tanto da empresa quanto dos investidores, há um futuro bem próximo. Vai depender tudo de relatórios e de explicações como essa aí, que eu ainda vou te passar ela, você pode ter certeza. E a última pergunta, a Aline perguntou se tem uma renda mínima para financiar um imóvel. Hoje tem uma renda mínima, a renda mínima vai ser o valor aí de R$ 1.500. Lembrando que a renda mínima vai liberar um crédito para a pessoa aí de 70, 80 mil reais, a pessoa vai ter que ter, em média, os mesmos 70, 80 mil reais de entrada, porque o cálculo base é simples. Renda baixa financia pouco. Renda alta, maior crédito liberado. Então, hoje o menor financiamento seria voltado mais ou menos nesses valores aí. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês aí, ó, mais uma vez, segue a gente aí nas redes sociais. Quem tiver com dúvida, quiser dar um pulinho, quiser que eu converse, visite, procura. A gente está situado aqui na Rua Barão de Piuí, número 444, segundo andar aqui no centro. Agradeço demais a IFMG essa oportunidade de estar aqui. Agradeço demais também a MRA, os diretores André Monteiro e o Ricardo Monteiro.
por confiar. A gente está passando um pouquinho do que a gente vive aqui dentro, do que a gente nota. A gente vê que realmente não é só venda, mas há um propósito, há um diferencial, há um porquê. E que essa 10ª jornada aí continue cada vez melhorando a cada ano que passa. Ano passado, ano retrasado, eu pude estar presente, acompanhei ano passado, e a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês e com essa oportunidade. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde e até breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.